voltamos com o Espaço Feminino num bate-papo super interessante sobre como você alcançar ou desenvolver uma alimentação balanceada. E essa dica que a gente estava dando da lasanha, tudo de bom, que eu estava comentando com você, né, Lorena? Ó, é hoje, Natália, fala sério. No intervalo, que é claro que num imprevisto, num dia que você não teve jeito, não conseguiu preparar, não conseguiu guardar e nem deu para preparar na hora. Você passou no mercado rapidinho, comprou uma lasanha, seja lá qual for o alimento, e consumiu. Gente, não é isso. De vez em quando, uma vez, isso não vai te fazer mal, porque às vezes a pessoa vai ficar radical. Na verdade, o importante, Adriana, é assim, a mudança de consciência e de mentalidade, né? Às vezes, assim, eu dou sempre o exemplo do delivery. Às vezes você liga para pedir uma pizza, demora 1 hora para entregar. Nossa, às vezes, tempo você já tinha feito alguma coisa. Já tinha feito um jantar inteiro, arroz, feijão, frango, salada e um purê. Em 1 hora dava para fazer, comer, já tinha almoçado ou jantado, já tinha comido. Na sua rotina do dia a dia, é claro que a gente tem que pensar assim, mas um dia ou outro, no final de semana, eu vou te dizer bem sinceramente, tem dia que você chega em casa que você tá muito cansada. Nesse dia, aí sim, você tem uma coisa que... Você é radicalmente contra? Na verdade, Adriana, assim, o radical é a doença. Na verdade, quando a gente pensa assim naquela pessoa que é extremamente radical em relação à alimentação, essa pessoa sofre de transtorno alimentar, não é saudável. A gente chama de ortorexia. Nossa, mas é ótimo você estar falando isso pra gente agora, porque às vezes a pessoa não se liga e vai ficando. Na verdade não, assim, a ortorexia é a obsessão por comer saudável. É aquela pessoa que todos os alimentos que ela leva à boca, ela reflete sobre o valor nutricional daquele alimento. Isso não é saúde. Saúde é você manter um equilíbrio durante a semana, no teu final de semana dosar as refeições, né? Na verdade, assim, uma coisa que é importante para a gente manter a alimentação balanceada é a gente tentar buscar mais essa coisa do cozinhar, essa coisa do preparar, né? A gente também pode descobrir prazer nisso, Com certeza. E economia, né? Eu tive uma paciente que me relatou, ela estava fazendo um serviço externo, fora do posto dela de trabalho, e estava no horário do lanche e ela ficou assim, ela estava num bairro afastado, ela não sabia onde encontrar as coisas. Ela falou que viu uma padaria e um sacolão. E ela, poxa, eu vou entrar no sacolão. Entrou, comprou uma banana. Então, pesaram a banana, deu tipo 60 centavos. E aí ela ficou pensando, falou, caramba, quantas vezes eu fiquei na fila daquela loja de departamentos famosa, com a cestinha cheia de barrinhas de fruta, que custa R$2, que é até um pouco mais cara. Fiquei ali meia hora, 40 minutos naquela fila. Eu entrei no sacolão, não tinha fila, fui lá, peguei uma banana, pesei, paguei 60 centavos e comi. Já veio embalada da natureza, né? Não vem conservante, não vem aromatizante, não vem açúcar. Então, assim, E ali, o que ela não tem de variedade para poder escolher? Sem dúvida. Você falou da banana, mas ela poderia ter escolhido uma pera, ela poderia ter escolhido uma maçã, ela poderia ter escolhido uma infinidade de opções ali que o sacolão vai oferecer. E quando a gente começa a ter, assim, essa mentalidade, é a mudança de mentalidade, né? A gente entender que realmente, assim, a gente pode trazer sabor para alimentos naturais, né? Uma coisa que a gente perdeu, essa entrada dos alimentos industrializados trouxe para a gente uma explosão de sabores. Então, isso é muito sedutor, por exemplo, na criança, né? A criança, às vezes a mãe faz a comidinha da criança sem tempero nenhum. Mas e o apelo da mídia? E aí quando a criança começa a ter esse contato com a comida industrializada, ela recebia uma comidinha toda caseira sem tempero nenhum, sem sal, sem orégano, sem cebolinha, sem alho. Quando a criança começa a comer uma comidinha industrializada, com glutamato monossódico, que dá sabor, mas que faz mal, e outros elementos de sabor, a criança fica enlouquecida. É onde a criança, às vezes a mãe fala, eu não consigo deixar de dar nuggets com miojo para o meu filho. Mas provavelmente, nas primeiras refeições dessa criança, a mãe também não usou temperos
naturais Agradáveis. nessa comidinha. Então a criança ela teve aquele contato ali com aquele industrializado que realmente seduz em termos de sabor e aí realmente fica muito difícil. Então o ideal é já se ter essa preocupação desde o início, né? Isso desde a infância, a primeira infância, ao longo da vida. E quem não recebeu isso, porque é uma coisa, Adriana, que é bacana, que assim, às vezes a gente não recebe essas informações, né? Eu, por exemplo, a minha mãe, na época, né, que eu e meu irmão éramos crianças, a ideia que ela tinha do refrigerante, do mal do refrigerante, era em relação aos corantes. Então, o que a minha mãe fazia? Na cabeça dela, era o mais saudável. Ela colocava metade de um copo de refrigerante, colocava água e açúcar. Então, eu falo isso para alguns pacientes, né, que a Nutri tomava refrigerante com açúcar. Mas a minha mãe seguramente não fez isso planejando filhos diabéticos ou planejando Natália, filhos vou não te dizer uma saudáveis. coisa. A minha filha hoje tem 18 anos. 18 anos atrás, você não tinha uma programação do governo, da mídia. Não estava tão em moda nutricionista. Essa profissão, você pode ter certeza, não era tão em moda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, por conta de programas como esse, você tem mais acesso à informação. Há 18 anos atrás, eu não tinha tanto acesso à informação, à conscientização da alimentação. Aí, há 18 anos atrás, foi quando esses produtos processados, esses produtos de supermercado, coisas atrativas, começaram a mais intensamente vir para as prateleiras do supermercado. E aquilo tudo foi um boom, foi uma novidade. E com uma mídia, com uma apresentação publicitária totalmente pensada e desenvolvida para obter a tua atenção, você ficou assim, ai, coisa nova. Então foi super... Isso eu vivi, tá? Então você queria adquirir aquilo para trazer um conforto e um bem-estar para o seu filho. E você não tinha 100% de informação como se tem hoje, de que aquilo poderia fazer mal para o seu filho. Eu passei por isso. E eu fui deixando a minha filha se interessar por esses alimentos. Com certeza. Hoje ela tem 18 anos, ela não gosta mais de comer legumes. Então, foi um erro que eu cometi no passado, que agora, com certeza, ela, adquirindo a maturidade dela, ela vai começar a mudar esses hábitos. Mas foi algo que aconteceu mesmo. E assim, com certeza, muitas pessoas em casa também passaram por isso, né? E às vezes foi só eu, com certeza, é toda uma geração. É toda uma geração, né? Então, assim, por isso que é bacana, assim, uma coisa que vale muito na culinária é a gente tentar trazer, assim, alimentos industrializados e trazer vegetais para preparar em casa. Exemplo, nuggets e hambúrguer. Nuggets e hambúrguer é muito massificado pelo marketing, pela indústria. Então, assim, se a criança às vezes tem a dificuldade, criança ou adolescente, ou adulto, né? Criança, adolescente ou o próprio adulto, tem a dificuldade, por exemplo, de comer berinjela, hambúrguer de berinjela. Nossa, é maravilhoso, né? Eu tive com meu esposo em Juiz de Fora, a gente vai sempre para lá, e a gente surpreendeu, a gente foi numa lanchonete normal, não era uma lanchonete de comida saudável, uma lanchonete normal. E a gente foi pedir um sanduíche, eles perguntaram, o hambúrguer é hambúrguer de berinjela, hambúrguer bovino ou é hambúrguer de frango? Cadê a receita, Natália? Eu fiquei assim, falei, caramba, que bacana, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, mas eu nunca comi berinjela. E aí come o hambúrguer e gosta. Mas até o próprio hambúrguer de carne moída, eu faço muito em casa. O sabor da receitinha que você faz em casa, pra mim, é melhor do que o comprado pronto de caixinha. E aí tem uma dica legal que é o patinho, né? Então, o patinho é uma carne que tem um teor de gordura bem menor, né? Cada 100 gramas de patinho tem em torno de 4 gramas de gordura. Cada 100 gramas de alcatra ou contrafilé tem 12 gramas de gordura. Então, a diferença é grande. Na verdade, o Guia Alimentar da População Brasileira, para que a gente tenha uma alimentação mais balanceada, ele resgata isso.
Essa coisa assim de preparar em casa, né? O nugget dá para preparar também? Com certeza. A gente consegue também, assim, com vegetais ou com frango. O próprio frango desfiado, você vai processar no seu processador. Com certeza. Então, a gente consegue, assim, ir de uma maneira, como eu disse, natural, né? Se a gente pega uma receita de hambúrguer ou uma receita de nugget, pedir para as meninas em casa testarem isso, comparar ali a receita, pegar a caixinha do mercado, aquela lista de ingredientes, que é aquela letrinha miúda. Então, você tem que colocar quase uma lente ali, uma lupa e comparar, né? Você vai ver que ali tem coisas que você não tem noção do que é. E realmente tem algumas coisas que trazem muito malefício, muito prejuízo, né? Com certeza. E sempre a gente tem acesso aqui às dicas, né? Mesmo quando você for comer fora, para dar preferência a produtos, alimentos que eles vão preparar ali na hora, né? Com certeza. Na verdade, assim, tem alguns lugares onde a gente tem cozinhas industriais muito pequenas. Então, alguns restaurantes acabam usando o recurso do congelado. Né? Então, deixar... Mas então a gente não vai ter acesso a essa informação, né, Natália? É bacana, sim. A gente consegue ter acesso a essa informação, assim, pelo tipo do restaurante, né? Claro que, como você falou, nada de radicalismo. Sim. Mas, por exemplo, os restaurantes de praças de alimentação de shoppings, geralmente o espaço é muito pequeno. Então, muitas redes de franquia usam comidas congeladas. Não que você não possa, foi fazer um passeio no mês ali e vai comer ali uma comidinha nesse restaurante, mas optar por restaurantes que fazem mesmo os alimentos mais frescos, que é preparado na hora que o cliente pede, na hora que o cliente chega, ou o self-service, né, o restaurante Aquilo, ter uma seleção bacana em relação aos alimentos, em relação aos grupos de alimentos, porque às vezes a pessoa se serve de 4 opções de fontes de carboidrato, por exemplo. Pois é. Então, quer dizer, entra ali... E ali tem a opção de você variar, né? De você fazer um prato colorido, balanceado. Com certeza, né? Assim, quando a pessoa tem essa noção, o que é uma fonte de proteína, o que é fonte de carboidrato, o que é fonte de fibra. No caso, a proteína, a gente tem o frango, o peixe, o ovo, a soja. Carboidrato, a gente tem a batata, pode ser batata baroa, pode ser batata doce. Verdade. Tem o arroz, tem o macarrão, pode ser com molho de tomate ou um molho pesto, que é mais natural, que é com manjericão e azeite. Você consegue montar um prato com uma opção de cada grupo, você fica com um prato gostoso, um prato equilibrado. Eu já ouvi dizer que quanto mais colorido o prato, mais saudável, né? É legal Você presta atenção nas cores, né? Isso é bacana, até às vezes o paciente coloca essa dúvida no consultório. Natália, em relação à salada, na verdade, assim, o que precisa ser multicolorido é a bolsa do sacolão. Do sacolão. Então, assim, você tem que não o prato, né? Porque não às o prato vezes dia você vai comer o verde, não vai comer o amarelo, o laranjado. Nossa, gente, dicas fantásticas, fantásticas. E continuando as nossas dicas fantásticas, fica com você aí, dicas de saúde. Passar o verão sem tomar sol não tem a menor graça. O problema é que na pressa de pegar um bronzeado, muita gente acaba exagerando na exposição. E a pele sofre, descasca, ressaca, perde o brilho, arde. Porém, felizmente, é possível aliviar o desconforto. Se você não passou o filtro solar, com certeza irá descascar, mesmo passando muito hidratante. Como a pele já foi agredida, não tem como evitar descascar. Por isso é fundamental a utilização do filtro solar. A pele vermelha, entretanto, é realmente sinal de uma séria agressão. Normalmente, as pessoas ficam inchadas e a pele arde. Por isso, não dispense os cuidados, evitando os riscos de câncer de pele que aumentam quando não há proteção. Uma boa ideia é a esfoliação, pois é a melhor pedida para antes e depois do bronzeado total.
Para hidratá-lo, entretanto, não basta passar os cremes de uso diário. O melhor mesmo é contar com uma boa máscara facial, como a que é feita com mel para hidratar e a de colágeno para a pele cansada ou sem vida. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Nós estamos aqui com as 3 opções de montagem que a Lorena montou aqui a sobremesa pra gente, mas nós vamos passar cartelinha para vocês. Vamos lá. Os ingredientes são uma xícara de amêndoas e lâminas, 2 mangas palmer maduras, mas pode ser tome, outra que você encontre, né, com facilidade no sacolão. Suco de uma laranja seleta ou pera, ou outro tipo também, a mais doce que você encontrar. Uma xícara de castanhas demolhadas, que a gente deixar de molho por no mínimo 8 horas, né, e descartar essa água. Mel a gosto, 2 colheres de sopa de óleo de coco, para a gente colocar nas amêndoas quando estiver tostando. Na hora que for tostar. Exatamente. E frutas vermelhas a gosto, para fazer a finalização e decorar. Perfeito. Antes da gente provar, nós vamos para o intervalo e já voltamos.